Perfeito. A união estável, ela se assemelha, e pelo que o professor Renan coloca aqui, muito a um casamento civil. Já de primeira dá para imaginar algumas semelhanças, né? Como a ideia do laço, de tirar dar um status jurídico a essa situação, a esse enlace, enfim, a essa união. E quais são as diferenças? Como, se pudermos comparar o casamento à união estável, somente para aquele que está na iminência de um ou de outro, já está vivendo uma ou outra, eu queria que comparasse, em especial, trazendo características que identificam uma união estável, porque se eu falo em união estável, eu devo fazer uma contrapartida com a união instável, com aquela união enfim, é um namoro, algo que não gera todos esses direitos que nós falaremos aqui. Então eu queria que fizesse um paradoxo para tentar identificar a união estável em si, para um checklist, né, o que é a união estável, e comparando com o casamento, enfim, quais são as suas diferenças. Perfeito, professor Diogo. A pergunta é pertinentíssima, e aqui vem uma diferença muito importante que eu quero já ressaltar aos nossos ouvintes. Bom, primeira face, a primeira distinção grande entre casamento e união estável se dá no plano normativo. Primeira distinção, o casamento já nasceu como um instituto típico e até então, antes da instituição da união estável, como um instituto criador e formador de famílias. Essa é a característica do casamento. Todavia, o casamento ele tem um outro requisito importantíssimo, a vontade. Ora, as pessoas só podem se unir por casamento mediante a vontade. Elas escolhem participar desta relação, em certa medida, e o primeiro requisito é a vontade. Obviamente que o casamento tem um outro requisito importante, o respeito da norma e dos seus requisitos para se formar um casamento, diferente da união estável. A união estável, por sua vez, tem uma outra característica muito mais aberta, que pode, inclusive, ser reconhecida, por vezes, por meio de ação, não necessariamente por meio de um ato formal que constitui a união. Em alguns casos, poder-se-á pensar nisso, mas em outros não. No casamento, não. O casamento só se pode constituir a partir da expressa vontade dos nubentes e depois disso, aí sim, da prática de um ato solene que conforme e que realize o casamento. Outras distinções no checklist, então. O casamento, ele é um mecanismo muito mais formal, muito mais rígido de constituição da família. Agora, claro, as diferenças jurídicas que nós veremos depois, não vou atropelar este ponto, são diferenças mínimas. Agora, um outro aspecto importante de salientarmos na união estável em relação ao casamento é pensarmos que a união estável tem como qualidade a flexibilidade, o que no casamento, em regra, não há. O casamento é um instituto rígido, um instituto totalmente voltado à comutação normativa, diferente da união estável, que abre a todo cidadão aquela possibilidade de estarmos juntos e, a partir de um certo convívio, afeto e afetação, não só econômica, social e também afetiva, constituir uma sociedade através da união estável. Então, são checklists mínimos de distinção. Realmente são muito parecidas, todavia distintas.